Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, muito bom dia, com alegria e com muita paz no nosso coração. Que Deus te ilumine, Deus te abençoe. Estamos iniciando o mês de agosto e já quero ser profeta na sua vida, profetizar 31 dias de bênção, de prosperidade, de concretização de negócios. Que a bênção de Deus acompanhe você e que você tenha sabedoria do alto para administrar esse novo tempo que Deus vai te dar para viver. Estamos juntos e juntos com Jesus somos mais fortes e mais do que vencedores. Agradecemos demais você que nos acompanha e certamente quem tem nos escutado está sendo abençoado, principalmente se tem colocado em prática os ensinamentos e os princípios aqui da palavra de Deus. E daqui a pouquinho vamos dar prosseguimento o que eu comecei a falar ontem, né? E agora iniciando aí esse mês de agosto, eu creio que vai ser uma bênção, creio que muita coisa boa vai acontecer e algumas outras coisas que teremos que enfrentar, certamente Deus vai nos dar graça, força para a gente superar o que tiver que superar, tá certo, gente querida? E se você deseja nos acompanhar também no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá, segue a gente lá, Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Porque pelo Instagram, geralmente de segunda a sexta às 18 horas, eu tenho feito uma live exclusiva no Instagram. E tá muito forte, hein? Então vale a pena você nos acompanhar também no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Muito bem, minha gente, vamos então dar prosseguimento à palavra. Ontem eu estava falando sobre a importância da palavra de Deus, sermos guiados pela orientação de Deus, pelas instruções de Deus, porque a Bíblia é um livro espiritual e é um livro de instruções para aqueles que querem uma vida melhor. E hoje eu vou falar o seguinte: a Bíblia, ela afirma que Deus criou um querubim e fez dele alguém importante. Está escrito em Ezequiel 28, do 12 ao 15. E esse querubim, ele é real. Contudo, esse querubim desejou tanto ser como Deus que se rebelou contra o Criador. Então ele foi lançado da terra, ou lançado na terra, com todos os conspiradores, né? E foi assim, então, que ele se tornou, a Bíblia diz, Satanás, que significa o adversário. E ele então decidiu estabelecer um reino usurpado para que pudesse governar como o rei deste mundo. E o diabo usa o engano e a divisão para enganar cristãos. Ele também deseja manter os que não são cristãos longe da graça salvadora de Jesus Cristo, para assim destruí-los. E como fonte de todo pecado, Satanás instila a dor, o sofrimento e a morte espiritual. Contudo, ele disfarça suas intenções. Você já viu aquela frase? Fulano está cheia de boas intenções. Né? Dizem, não sei se é um dito, né, popular, mas dizem que o inferno está cheio de boas intenções, né? Então temos que cuidar muito com esse negócio de boas intenções. Mas o inimigo aqui, falando do Satanás, do diabo, da força do mal, então esse querubim, ele tenta atrair as pessoas para seu reino usurpado ao sugerir-lhes que sejam indulgentes, ou seja, com o pecado, e a fazer o que lhes traz prazer imediato. Você já não viu aí um dizer que anda rodando aí no mundo aí? A pessoa diz, você tem que fazer aquilo que te traz alegria, aquilo que te dá felicidade. Então, tem verdade e mentira nesse negócio. Depende o que é isso aí que a pessoa está fazendo na vida para ser feliz, né? Então, Satanás, como um ser espiritual, fala somente em presente e não em futuro. Ou seja, ele nunca mede
consequências. Exatamente. Interessante, né? Porque, como cristãos, não temos motivo para temer Satanás, por duas razões. Primeiro, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em 1 João 4,4, quem está em nós? Cristo, Jesus. Então, Ele é maior que tudo. Então, estamos sob a proteção do Espírito Santo. Nada pode acontecer a nós sem que seja permitido por Deus. E sabemos que Ele permite apenas certas circunstâncias, por piores que elas possam parecer, para depois poder transformá-las em bem para nós. Segunda coisa, todos nós que conhecemos as Escrituras, já lemos a sentença de morte de Satanás. Ela se encontra em Apocalipse capítulo 20 e afirma que ele será jogado num lago de fogo, eternamente punido por sua rebelião contra o Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 20, verso 10. Agora vamos falar um pouquinho, dentro dessa visão espiritual, sobre a questão o ser humano, sobre a minha vida e sobre a tua vida, nós como seres humanos. Deus criou o homem à sua imagem por amar-nos e desejar ter comunhão conosco. Então a gente recebeu o privilégio de glorificá-lo e servi-lo. Nós recebemos esse privilégio. Contudo, amados e queridos ouvintes, Adão e Eva desobedeceram a Deus, o relacionamento deles com o Criador mudou. A natureza do ser humano se corrompeu tanto que todos nós já nascemos com uma inclinação para nos afastarmos de Deus. Espiritualmente falando, estamos separados do Pai, perfeito e celestial. Contudo, aqui estou falando do Pai, de Deus, né? Contudo, Deus tomou providências em relação ao pecado do homem, pondo em ação seu plano redentor, ou seja, o sacrifício de seu Filho. Então, nenhum homem pode por si mesmo ganhar o perdão ou a aceitação de Deus. É uma mentira de Satanás que qualquer um de nós poderia a graça de Deus revelada em Cristo pelas boas obras. Não. Qualquer que seja a nossa bondade e quaisquer que sejam as obras que realizemos, elas não são nada além de trapos de imundícia. Não nos fazer, portanto, merecedor a salvação. Todavia, amados, a redenção opera em nossa vida para mudar a natureza e incliná-la de novo para Deus. Agora, aqui que entra a salvação, algo de suma importância para nós, nosso milagre da salvação. A definição mais simples de salvação é o dom da graça de Deus, o meio pelo qual Ele nos proporciona o perdão de nossos pecados. No Antigo Testamento, o povo temente a Deus oferecia-lhe sacrifícios de animais no altar, a fim de justificar seus pecados. Aquelas ofertas de sangue eram como uma sombra do sacrifício definitivo que estava por vir. Jesus Cristo, a quem João Batista, com muita propriedade, chamou de o Cordeiro de Deus, morreu numa cruz como nosso substituto, sim, como nosso substituto. Assim, no momento da morte do Salvador, o Pai lançou todo o pecado da humanidade sobre seu Filho, e nossa dívida foi paga de modo total. Agora estamos selados com o Espírito Santo e eternamente seguros. Agora escute, principalmente você que talvez não conheça esse plano da salvação. A salvação é pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Não é algo que recebemos com base em nosso bom comportamento.
Está escrito em Efésios 2, 8 e 9. As pessoas salvas praticam boas obras como uma consequência de sua natureza transformada. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, o verso 6. Ou seja, ele deu à humanidade o livre arbítrio. Escolhemos receber o dom da graça ou rejeitar Jesus Cristo. Não importa no que você acredite ser verdadeiro sobre Deus ou quão bom você tente ser, não há salvação para você se rejeitar o Filho de Deus. Vou repetir. Não importa no que você acredite ser verdadeiro sobre Deus ou quão bom você tente ser, não há salvação para você se rejeitar o Filho de Deus. Então é isso que é importante entendermos. E é importante também, dentro dessa palavra de salvação de hoje, que no final, daqui a pouquinho, eu quero orar por você e dizer o seguinte: você já declarou a sua fé em Jesus? Você já pediu para que Jesus perdoasse os seus pecados? Que Jesus transformasse a sua vida? Se não fez, hoje é dia propício. Hoje é dia de salvação. E se isso acontecer na sua vida hoje, marque a data de hoje que você está me ouvindo. Se você está me ouvindo logo pela manhã, né, essa mensagem ela é para o dia 1º de agosto, mas provavelmente outras pessoas ouvirão em outro dia da semana, em outro mês, porque essa mensagem, além dela ir para o rádio logo pela manhã, ela vai também, que é o nosso podcast, vai para outras plataformas digitais, para o nosso canal no YouTube. Então, o dia que você está ouvindo essa mensagem, se você se entregar a Cristo, declare, escreva a data: eu estou entregando a minha vida para o Senhor Jesus hoje. Jesus, aliás, faz um lindo convite. Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus está de braços abertos para te receber, para te salvar, perdoar os seus pecados, transformar a sua vida. Tá certo? Então, eu quero concluir agora com uma oração. E eu quero que você repita, se for possível, diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu quero que o Senhor Jesus seja o meu Salvador e o meu Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero ser cheio da tua presença. Quero receber agora o teu Espírito Santo na minha vida. Assim seja. Amém. Faça com fé. E se porventura você que me ouve, você talvez conhece Jesus, já experimentou desta palavra, mas por alguma razão você se afastou da fé. Você talvez até deixou que frustrações, decepções com seres humanos, com falhas humanas, você decepcionou com religiões. Mas eu não estou ministrando religião, estou ministrando Deus, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Então, quem sabe essa palavra para você que realmente, sabe, está até me ouvindo e está dizendo: meu Deus, está falando comigo essa palavra. Então, volte para Jesus hoje, se reconcilie com Ele hoje, porque Ele quer restaurar a sua vida. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, e eu quero orar por você. Deus amado e Deus querido, quero te agradecer por esta palavra de salvação. Senhor, tu conhece quem está me ouvindo agora. Só o Senhor sabe como é que está o estado espiritual deste ouvinte. Deus, perdoa os seus pecados. Para aquele que está confessando Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, perdoa os seus pecados e escreva o nome desta pessoa, Pai, no livro da vida. E que a partir de hoje, então, ele se torne uma nova criatura. E a partir de hoje, então, ele começa a crescer, a desenvolver a sua fé. Espírito Santo, é o Senhor que tem esse poder de convencimento, de direção,
orientação e guia os passos deste homem e desta mulher que me ouve agora. Abençoa a família querida, abençoa também aqueles que têm abençoado o nosso ministério, aquelas pessoas que com amor, com carinho, com alegria, com fé, têm plantado uma semente financeira no nosso ministério. Obrigado por aqueles que cooperaram mês passado e que hoje começamos um novo mês, então que eles também possam continuar semeando com fé a sua semente da fé, para que a gente possa continuar também levando a tua palavra e pregando esta palavra de salvação a milhares de pessoas. Abençoa a cidade do nosso ouvinte, onde ele está me ouvindo agora. Abençoa a vida dele, a sua família, o seu trabalho, os seus negócios, e que ele tenha 31 dias de agosto de bênção, de paz, de saúde. E ele navegue na fé e seja abençoado, e sejam todos cheios do Espírito Santo. Assim nós oramos, Pai, e já te agradecemos por mais um momento de fé e por esta pérola de sabedoria. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.